Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando sequência aos nossos vídeos nessa semana falando sobre ansiedade. Hoje eu vou trazer para vocês alguns sintomas e alguns tipos de ansiedade. Lembrando, né, como eu disse ontem, que o conceito da palavra ansiedade vem do grego aishen, que é sufocar, e do latim, que é ansia, que é estreito. Então, só pelo conceito da palavra a gente já entende que não é nada legal, né? Que é um momento de uma sensação de angústia, né? Todo ansioso ele passa por essa sensação de angústia. E eu vou trazer alguns sintomas para vocês do transtorno de ansiedade. E por que o transtorno? O transtorno quer dizer que são vários sintomas no mesmo evento, né? A pessoa ansiosa, ela tem vários sintomas da ansiedade, dessa que não é legal, então fica o nome como transtorno de ansiedade, transtorno de estresse, né? Tudo que é transtorno é algo que tem vários sintomas que causam mal para o nosso organismo. Alguns sintomas da ansiedade, né? É aflição, angústia, perturbação no espírito, sintomas no comportamento, hipervigilância, inquietação ou irritabilidade, na cognição, falta de concentração. Gente, a falta de concentração é um dos piores sintomas. A hipervigilância é muito ruim, porque você fica em sinal de alerta o tempo todo, como se algo de ruim fosse acontecer o tempo todo. E a falta de concentração junto com a hipervigilância é assim, você não consegue se concentrar em um livro, você não consegue se concentrar no presente, naquilo que você está vivendo. Pensamento acelerado ou pensamentos indesejados, tipo assim, se eu sair nessa friagem eu vou pegar uma gripe. Isso é um exemplo bobo, tá? Mas assim, que pro ansioso, que às vezes tem muito algum gatilho, né? Como eu falei, que a raiz da ansiedade é o medo de morrer. Então qualquer tipo de doença para esse ansioso é perigoso, né? Então ele fica nessa hipervigilância, pensamentos indesejados, e são pensamentos catastróficos. No corpo, fadiga, suor, dores no corpo. No sistema respiratório, falta de ar e respiração, ou a respiração muito rápida. E essa respiração muito rápida, ela causa falta de ar. Mais pra frente nós vamos falar sobre isso. Insônia, ou a pessoa ela tem insônia, ou a pessoa ela dorme demasiadamente. Respiração rápida, já falei, né, que é no sistema respiratório. Insônia ou pesadelos. No humor, a ansiedade ela causa essa agitação, essa angústia, e várias crises de ansiedade causam um ataque de pânico. Também é comum preocupação excessiva, boca seca, medo, náusea, palpitações, sentimento de tragédia iminente, tremedeira, dor de cabeça, pressão no peito e por aí vai. Né? A ansiedade ela tem uma infinidade de sintomas, são muitos os sintomas, mas esses são os principais. A ansiedade ela é causada pelas pressões, né, que nós vivemos ao longo da vida, como eu falei ontem. Um dos sintomas assim que a maioria das pessoas sentem é a falta de ar, o aperto no peito. Esses dois juntos, como eu falei, causam a sensação de que parece que você está infartando, parece que a pessoa vai morrer e ela acredita realmente que vai morrer. É uma dor no peito, uma falta de ar, e o ansioso ele perde totalmente o controle dessa situação. Então ele acredita que aquela hora ali realmente ele está morrendo, e isso só vai virando um ciclo vicioso. Mais na frente nós vamos falar sobre o ciclo da adrenalina, e quanto mais medo ele tem, mais adrenalina o corpo joga no sistema nervoso, e aí vira o transtorno da ansiedade, que pode levar ao pânico, né? E essas crises de pânico podem levar a depressões e até mesmo suicídios. Eu trouxe para vocês alguns tipos de ansiedade, tá? Que é transtorno de pânico,
que o transtorno de pânico, né, como eu falei, já é a ansiedade, muita pressão, um estresse muito grande leva ao transtorno de pânico. Fobia específica, medo de barata, medo de cobra, medo de sair à noite, é algo específico que vem através de um trauma, de alguma coisa que a pessoa viveu lá atrás e tem um medo específico de algo, uma fobia específica de algo. Fobia social. Fobia social é algo assim terrível, é você evitar ir em lugares porque tem muita gente e ali, por exemplo, você tem medo de chegar em um lugar e ter bastante gente e do nada na sua cabeça você imagina que você vai tropeçar e vai cair, vai passar algum tipo de vergonha, ou vai falar alguma besteira, ou vai falar algo que depois as pessoas vão ficar comentando sobre aquilo que você falou, comentando sobre a sua roupa, comentando sobre o seu comportamento. Então a pessoa evita ir a certos lugares para não passar por essas situações. E como eu disse ontem, são situações que são assim subjetivas, talvez nunca aconteçam, mas como eu falei, a mente do ansioso já está lá na frente, né? Então ele evita esses lugares. Ou a fobia social é até mesmo por medo de que aconteça algo, que aconteça um acidente, uma tragédia e ele esteja ali no meio daquele monte de gente e não consiga fugir ou correr. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Daqui a pouco nós vamos falar, porque sobre o TOC eu quero aprofundar um pouquinho. Transtorno de estresse pós-traumático. Você passou algo na sua vida que te ocasionou um nível de estresse tão grande, às vezes um abuso, uma enfermidade. E quando eu falo de abuso, gente, não é só abuso sexual, é abuso físico, abuso psicológico. O transtorno de estresse pós-traumático, pessoas que conviveram com pessoas narcisistas, com pais narcisistas, o cônjuge narcisista, essas pessoas, elas têm um nível de estresse pós-traumático muito grande, porque elas vivem, tipo assim, sendo humilhadas de uma forma, eu não vou entrar muito nessa questão do narcisismo, mas assim, depois, se vocês puderem estudar sobre isso, então assim, a pessoa vive, tipo assim, no limite, né? Ali na companhia da pessoa narcisista. Então, assim, ela sofre com esse estresse pós-traumático no limite de todas as suas emoções, tá? Transtorno de ansiedade generalizada, que é o que eu falei ontem sobre a TAG, né? Que é um medo de tudo, um medo de que tudo de ruim possa acontecer. O TOC, muitas pessoas acham que o TOC é a pessoa que tem mania de limpeza. E não é, gente, por isso que eu deixei para entrar um pouquinho nesse tipo de ansiedade. O TOC não é a pessoa que tem mania de limpeza, tá? O TOC, ele é uma compulsão, né? A pessoa tem um pensamento obsessivo. Um exemplo, né, que desses dias atuais que nós vivemos na pandemia, mas ainda estamos vivendo, né? Por exemplo, do nada, a pessoa que tem o TOC, ela vai imaginar que ela pegou Covid. E aí aquele pensamento fica na cabeça dela. Peguei Covid, estou com Covid. Às vezes ela pegou uma gripe ou está com uma reação alérgica a alguma coisa, mas o inconsciente dela já com medo talvez da pandemia, olha, você está com Covid. E aí ela vai ficar com aquilo na cabeça e ela não vai ter sossego mais, ela vai pensar naquilo o dia todo. É um pensamento obsessivo que não sai da cabeça. E isso vai gerar nela uma ansiedade, o ciclo da adrenalina, que no próximo vídeo nós vamos falar. Vai gerar nela uma ansiedade, um medo, né? O medo de ter pego Covid, de morrer, enfim. E aí ela vai correr na farmácia, né, que hoje nós temos o autoteste na farmácia, ela vai correr na farmácia e vai comprar o teste para fazer. Mesmo o teste dando negativo, ela vai comprar vários testes. Ela não vai acreditar no primeiro. Ela vai comprar vários testes, ela vai procurar um médico, porque aquele pensamento de que ela está com Covid não sai da cabeça dela. E ali
né? A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, ela acreditando que ela já está com Covid, ela vai começar a somatizar no corpo dela, a ter os sintomas da Covid sem estar doente, porque ela acreditou naquilo, né? E aí ela vai fazer vários exames, vai ir no médico, vai ter medo, ansiedade. E aí depois de um tempo, ela começa a diminuir os sintomas e acredita que realmente foi só um pensamento, e aí ela sente alívio, né? Isso é a pessoa que tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e é um dos transtornos de ansiedade. Como eu disse, a característica principal é a presença de obsessões e compulsões. Sabe, a pessoa que tem compulsão por compras, aí sim tem a compulsão por limpeza, todos os tipos de compulsão. Compulsão é aquilo que é fora do normal, que você precisa fazer aquilo para se sentir bem. Como uma mania, por exemplo. Tem gente que tem alguns tipos de rituais de mania para poder limpar a casa ou antes de dormir. Por exemplo, pessoas que acreditam que precisam, só consegue dormir se tomar um copo d'água. É uma mania que aquilo ali, se a pessoa não fizer, ela não vai conseguir dormir porque ela não tomou um copo d'água, né? Que vai atrapalhar a rotina, esses tipos de compulsões. A obsessão são pensamentos, imagens ou impulsos que invadem a mente de forma repetitiva, persistente e estereotipada, seguidos ou não de rituais destinados a neutralizá-los. Por exemplo, voltando para a Covid. Na época do Covid, a gente sabia que tinha que limpar, tinha que lavar bem as mãos e tinha que limpar as coisas com álcool 70. É um exemplo. Eu vou dar um exemplo meu. Hoje em dia, eu ainda vou no mercado, faço minhas compras e eu não consigo guardar as minhas compras sem limpar com álcool 70. Eu preciso ter o álcool 70 em casa para poder limpar. E isso é uma coisa que eu já observei que me faz mal. Se eu compro alguma coisa e, por exemplo, um refrigerante, e eu uso o refrigerante sem lavar, aquilo ali me dá um sentimentozinho de angústia e de preocupação. Porém, eu já entendo esse gatilho, renuncio, tanto respiro, né, e foco minha cabeça no presente e renuncio tanto espiritualmente para que Satanás não tome legalidade através desse medo. Mas é uma coisa que eu observei que mesmo depois que acabou a pandemia eu continuo fazendo, limpar as coisas com álcool 70 antes de guardar. Então vamos lá. Esses pensamentos são acompanhados de desconforto ou ansiedade, que foi o que eu falei. É um pensamento, né? Por exemplo, na minha cabeça, se eu não limpar aquilo ali com álcool 70, vai acontecer alguma coisa, alguém vai ficar doente, né? E aí eu preciso ter esse ritual de limpar tudo com álcool 70 para poder guardar. E eu já observei isso, eu faço. Mas quando eu não faço, eu também não me cobro mais, porque eu já identifiquei que isso poderia virar um gatilho de medo para minha vida. E aí, falando sobre gatilho, eu vou explicar para vocês o que são esses gatilhos que a gente tanto fala. Os gatilhos emocionais, né, que é o que a gente está falando aqui, são situações ou acontecimentos que acionam ou disparam algum tipo de emoção, memória ou trauma. Uma palavra, um cheiro, uma música, um tom de voz podem ativar sentimentos muitas vezes represados, né? Talvez, como eu disse, vou voltar no exemplo das pessoas que conviveram com pessoas narcisistas, né? Filhos de pais narcisistas. Às vezes, o pai era tão tóxico, tá? Um exemplo, era agressivo, né? E a criança tinha que ficar quietinha quando ele chegava em casa. E aí a pessoa vai crescer com esse trauma, tipo assim, às vezes aquele pai que era muito agressivo e quando ele estava chegando a mãe falava, olha, agora tem que ficar todo mundo quietinho porque seu pai chegou, porque ele não gostava de ouvir barulho, um exemplo. E aí a pessoa vai crescer com essa sensação,
Pode ser que case e aí quando o marido estiver chegando em casa, ela ouvindo o som, né? Vamos levar, ela ouvindo o som dos passos do marido, aquela mulher vai e se reprime, ela fica ali sem falar, sem fazer barulho, já faz a mesma coisa que a mãe fazia com os filhos, por quê? Porque ela tem esse gatilho dentro dela. Gatilhos são agentes externos, como eu falei, né? Capazes de provocar uma reação e tirar essa pessoa da zona de conforto. Um gatilho é um lembrete de uma forte emoção, uma dor emocional ou até mesmo um trauma do passado. Esse lembrete pode levar uma pessoa a sentir tristeza, raiva, medo, ansiedade ou pânico. Também pode fazer com que alguém tenha flashbacks, né? Com que talvez um cheiro vai trazer um flashback de uma coisa que a pessoa passou lá atrás, né? E um trauma que ela viveu lá atrás. Às vezes um tipo de perfume, pessoas que foram abusadas sexualmente, mulheres, né? Que foram abusadas sexualmente, às vezes tem um certo tipo de cheiro ou de perfume que causam náusea e ela não entende o porquê, mas às vezes isso pode estar ligado, não tô generalizando, tá, gente? Mas às vezes pode estar ligado a algum tipo de abuso ou de trauma e aí a pessoa, né, como eu falei ontem, o inconsciente está guardando aquela memória para a pessoa não sentir dor, mas aquele cheiro, ela sente uma ânsia de vômito, ela sente um desconforto, né, na alma dela, nos sentimentos dela, e aí pode estar ligado a algum tipo de trauma. Só que aí o perigo é que o medo ele vai tomando uma proporção enorme em outras áreas da nossa vida, porque o nosso cérebro ele não entende, né? Como eu disse, o inconsciente, o consciente está aqui, o pré-consciente são memórias que a gente consegue acessar, mas o inconsciente ele não sabe que nós estamos no presente e não naquele passado de dor. Então, ele acaba generalizando tudo. E tudo que ele achar semelhante àquilo que você tem pavor, àquilo que você tem medo, ele vai disparar os hormônios causadores da adrenalina e aí vai iniciar um ciclo de crise de ansiedade e se não a pessoa não procurar ajuda, uma crise de pânico e por aí vai. Só para vocês entenderem um pouco, a palavra gatilhos. Antigamente o pessoal usava um tipo de armadilha para pegar animais. E aí essa armadilha se chamava gatilho, que é aquela que a gente vê muito em desenho, que é uma caixinha e essa caixinha tem um pedacinho de madeira, né, ou de galho, e quando o animal bate ali, a caixa fecha ali e ele fica preso ali dentro. E aí, levando isso para a nossa vida espiritual, assim que Satanás aprisiona a gente, né? Através dos nossos gatilhos, né? Pela visão espiritual, são as armadilhas que Satanás usa para nos prender nas nossas debilidades, nas nossas deficiências. Você ali tem um medo, né? Tem um tipo de medo, de trauma, e aí vamos imaginar que essa caixinha aqui é Satanás já preparando uma armadilha para quando você lembrar de algum trauma e sentir medo, ele te prender ali. Só que como eu disse, né, tem uma frase que eu costumo falar muito quando eu falo sobre esse tema nas minhas palestras, que existe vida após o trauma. Você não é o trauma que você viveu. Né? Existe cura em Jesus, existe cura através de profissionais capacitados e habilitados para te ajudar a sair dessas prisões, a quebrar essas prisões. E por mais que você lembre, né? Por mais que hoje, por exemplo, eu consigo identificar quais são os meus gatilhos, e quando eu vejo que algo veio de encontro ao meu coração, eu já rejeito ali espiritualmente, declaro sobre a minha vida que eu estou curada e que eu não sou mais aquilo que fizeram comigo, né? A gente costuma falar que a minha dor é o meu ministério. Os meus traumas, talvez Satanás pensou que ia me aprisionar, né? A vida inteira, através das minhas dores,
né, de rejeição, de abandono, de negligência. Satanás pensou que ia me aprisionar em tudo isso, mas a partir do momento que eu virei essa chave e que eu permiti que Jesus me curasse, todas as cadeias foram quebradas. E hoje, quando eu sinto que algo veio de encontro ao meu coração, quando eu percebo algum gatilho, eu rejeito isso no mundo espiritual e rejeito isso no mundo físico também. Eu declaro para mim mesma que eu não vivo mais nesse lugar de dor, que o Senhor, Ele me curou para que eu pudesse curar outras pessoas, amém? E isso eu declaro também sobre a vida de vocês através de todos esses temas, né, que vocês estão estudando. Então, nós falamos sobre os tipos de ansiedade, os sintomas e o que são os gatilhos, né? E aí, como eu falei, o inconsciente é a raiz do trauma. Traumas da infância que foram difíceis de lidar, e o consciente não quer sofrer novamente. É como se o nosso consciente, que é aqui o hoje, ele limitasse, ele prendesse o nosso inconsciente. Assim, olha, você não vai trazer essas informações que vão causar dor para ela hoje. Só que aí, quando o inconsciente não consegue trazer, como eu disse, por exemplo, a tentativa de assalto que eu sofri. Eu fiquei muito tempo sem conseguir sair à noite de casa, né? E aí, mas eu sabia que eu sofri nesse dia do assalto, tá bom? Eu pensava que era por isso. E aí eu não conseguia sair à noite e tudo mais. Só que o meu inconsciente queria me dar mais informação do porquê que eu estava passando pelaquela crise de ansiedade. E quando o inconsciente ele não consegue trazer para o consciente a memória, essa sensação precisa de um escape. E aí é onde entram as doenças psicossomáticas, que são a angústia, depressão, ansiedade, ódio, fobia, medo, né? E aí, a partir desse momento, o hoje não consegue entender por que eu tô passando por aquilo tudo, porque eu tô segura dentro da minha casa, mas eu estou sentindo medo. A ansiedade, ela vem de algum momento que a gente se sente desprotegido ou inseguro, né? E aí eu acreditava que a ansiedade que eu estava passando ali naquele momento era por causa do assalto. Mas depois, com a ajuda da terapia e de muito autoconhecimento, eu descobri que eu já tinha ansiedade desde a minha adolescência, né? Que foi quando houve a separação dos meus pais. E ali eu tinha família, pai, mãe, né? Eu, meus irmãos, tudo direitinho. E de repente isso se desfez. E aí eu tinha uma ligação muito forte com meu pai, eu tenho até hoje, né? Então assim, a menina tem aquela coisa, né? Meu pai é o meu herói. E aí eu fiquei longe do meu pai. E nesse momento eu me senti desprotegida. E a ansiedade, como eu disse, ela é um excesso de informações doloridas que tivemos ao longo da nossa vida, no passado. Então, se em algum momento a gente teve uma mensagem que estava em perigo ou desamparado, independente se você teve pais funcionais que estavam ali juntos, se em algum momento você precisou e você não teve esse amparo, o seu inconsciente já registra como um desamparo, né? E aí isso pode te gerar lá na frente algum gatilho de ansiedade. É um registro de abandono. Eu tinha um registro de abandono e esse abandono me causou medo de várias coisas. Eu era cativa em várias áreas da minha vida por causa desse abandono. E aí, achando que era por causa da moto, não, mas foi o abandono que eu sofri na minha infância. Me colocou em uma situação de vulnerabilidade e aí eu comecei a ter esses gatilhos de ansiedade. Porém, como eu falei, a gente não falava de ansiedade igual fala hoje. Então, assim, ninguém ia conseguir identificar, né? Mas hoje eu identifiquei que é isso. Então, assim, por exemplo, eu tinha medo de ficar sozinha em casa, né? Porque eu estava sozinha. Hoje, identificando esse gatilho, eu já renuncio, eu já penso, né? Já auto-ministro em mim. Eu não sou mais a Daniele de 12 anos que tinha medo de ficar sozinha. Hoje eu tenho 37 anos, eu sou adulta e eu sou capaz de ficar dentro do meu lar sozinha. E eu determino isso tanto espiritualmente quanto para minha alma, né? Eu falo para ela ouvir, porque Satanás não pode mais me aprisionar no medo, porque o medo é uma prisão. E aí a gente vai entrar na parte espiritual rapidinho, né? Ontem eu falei com vocês
sobre Elias. Lá em 1 Reis 19 diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito depois lá dele matar os profetas de Baal, como ele havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez a eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. Durante essa semana a gente vai percorrer um pouquinho nessa palavra, mas o que eu quero deixar para vocês hoje é essa questão do medo. Elias, ele teve medo que Jezabel matasse ele, E ali não era só o medo que Jezabel matasse ele, o medo era o quê? Eu fiz tanta coisa para eu acabar assim, morto à espada pelas mãos dela, E aí ele ficou com medo de que isso realmente acontecesse, e a gente vai ver mais na frente que ele se frustrou um pouco também, teve um sentimento de frustração, e ali junto com medo, a alma de Elias, muito angustiada, desejou a morte. E quantos de nós, talvez em um momento de angústia, de ansiedade, de uma enfermidade, ou de passando por abusos dentro do lar, Eu não sei qual é a sua história, É como eu falei, a minha foi uma raiz de abandono que me causou medo. Então, quantas vezes eu tive medo de ficar sozinha, isso não só dentro de casa. Quantas vezes eu queria estar com pessoas porque eu tinha esse medo de ser abandonada, E aí, talvez você está passando por uma situação difícil, você acha que não tem jeito, isso já está te gerando um medo, uma angústia, e você às vezes acredita que o melhor é o Senhor vir te buscar. Quantos de nós não já pensou nisso, E como eu disse para você, nós vamos ver mais na frente, durante essa semana, estudando sobre Elias, o Senhor, ele estabelece ali algo na vida de Elias. Ele leva, mais na frente, nós vamos ver que ele leva o alimento para Elias, Ele leva um conforto. O Senhor ali, ele faz a terapia do cuidado com Elias, ele cuida dele, E depois ele fala, se fortalece porque grande é a sua jornada. Então eu quero encerrar esse vídeo hoje dizendo para você, O Senhor, ele fala na palavra dele, foi o versículo de quando eu me converti, a minha alma era tão angustiada, eu tinha 17 anos na época, e eu lembro como se fosse hoje, eu entrei numa igreja e a campanha tinha como tema o versículo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E era assim que eu me sentia, sobrecarregada, depois de ter passado por esse abandono, depois de ter visto minha mãe em situações difíceis. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então assim, um trauma atrás do outro, Eu não, lógico que não quero entrar aqui nessa questão do meu pai e da minha mãe, porque o nosso pastor fala muito que depois da nossa vida adulta, 30% do que nós somos hoje é responsabilidade dos nossos pais, mas 70% é responsabilidade nossa. Então, como eu estou dizendo para você, não viva só pensando nos traumas que você passou lá atrás, mas viva praticando a autorresponsabilidade. Se hoje eu posso procurar um terapeuta, me abrir, compartilhar das minhas dores e ser curada através da vida daquela pessoa que se dedicou em curar outras vidas, ser canal de cura para outras vidas, procure um terapeuta, se lance mesmo aos pés da cruz, Como eu disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, em outras linguagens é oprimido, São sintomas de ansiedade, a sobrecarga, a pressão, a opressão. E Jesus te chama, Vinde a mim que eu vos aliviarei. Então que você possa sentir esse alívio hoje, assim como o Senhor, ele levou provisão para Elias, Ele foi lá, levou alimento, falou: Elias, sai daí, grande é a sua jornada. O Senhor está falando para alguém hoje. Se levante, se alimente da palavra, Lança para o Senhor a sua sobrecarga, que Ele vai levar alívio para a sua alma. Amém? Eu espero ter passado para vocês hoje,
ter sido clara em relação aos sintomas, aos tipos de ansiedade. Amanhã nós vamos falar sobre o ciclo da adrenalina, que é o que causa a crise de ansiedade, e como controlar esse ciclo de adrenalina. Então eu espero vocês amanhã. Que Deus abençoe a cada um. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.